Olá, retornando aí da nossa sexta aula, segunda parte. Antes do intervalo, nós estávamos falando acerca de Pedro, né? Pedro, a situação de Pedro, a igreja fazia contínua oração, ele é livre milagrosamente, Deus envia o seu anjo para a prisão, e a hora que o Senhor envia seu anjo, na verdade, ele sai, ele não sabia que era real, ele achou que era uma visão que ele estava tendo, e aí, na verdade, a hora que ele bate na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, Rode de alegria não abriu a porta. Quando Rode vai falar, então ela fala: Olha, Pedro está à porta, e aí aqueles que estão ali em oração falam: Não, deve ser o seu anjo. Era uma tradição deles, eles imaginavam que cada um tinha o seu anjo da guarda, e o seu anjo da guarda parecia-se com a pessoa e parecia-se, inclusive, com a mesma voz e tudo mais, né? Bom, tem um filme que foi lançado recentemente, esse filme se chama Milagre na Sétima Cela, Milagre na Cela Sétima, coisa assim, e é um filme muito interessante, né? Um filme evangélico, tudo. Eles só cometeram um erro doutrinário. Cometeram um erro doutrinário dizendo que os antepassados é que vêm para guardar as crianças, para guardar os netos. Não, na verdade é o anjo que aí, na verdade, pela tradição deles, eles, na verdade, acreditavam que era um anjo familiar, um anjo aí, que podemos dizer, se alguém pode herdar um anjo hereditário, né? Mas é o anjo de proteção, o anjo da guarda. Então, é interessante o filme, que ele mostra um fato real, e ele mostra a ação dos anjos em guardar aquelas crianças, e os relatos e depoimentos das crianças foi que realmente todos viram algo sobrenatural, algo ali de uma ação divina. Então, se tiver oportunidade de ver, veja, mas com esse cuidado, com essa questão de ponto doutrinário, tá bom? Continuando então a nossa matéria, como liberar os anjos a favor da tua vida, né? Como liberar a seu favor os anjos que ministram a você. O segredo de liberar os anjos é justamente a palavra. Olha só, Salmo 103, verso 20, Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpri as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais no seu beneplácito. Então, o que nós precisamos entender? Nós oramos a Deus e nós declaramos a palavra de Deus. Quando for necessário, Deus enviará o seu anjo. Então, com o anjo divino, com o anjo que preservou seu principado, a gente não tem essa autoridade de falar, de ordenar, de mandar, de repreender, de expulsar, de chamar, de atrair, de conversar, de adorar. Isso não cabe a nós. Nós só temos autoridade sobre os anjos caídos, sobre os anjos que não preservaram seu principado. Esse nós temos autoridade. Agora, por outro lado, o anjo da guarda da criança. O anjo só pode agir se a criança estiver em obediência. O anjo só age quando está de acordo, alinhado com a palavra de Deus. Então, quando o pai e a mãe saem e falam: olha, eu vou sair, mas não mexe no fogo, senão você vai se queimar. Se a criança for lá acender o fogão e mexer no fogo, ela se queima. Cadê o anjo da guarda da criança? Não guardou por quê? Não guardou porque ela está em desobediência. Não guardou porque ela estava em malcriação, não guardou porque ela estava em rebeldia. Então o anjo do Senhor, ele só pode agir se estiver de acordo com a palavra de Deus, se estiver de acordo com os princípios bíblicos divinos de obediência e submissão. Os anjos ouvem e obedecem à voz de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse: não poderia eu agora orar e o Senhor enviaria miríades de anjos, né? Então a importância de nós entendermos 12 legiões, 12 miríades, 12 legiões de anjos, nós temos que entender então que o anjo, quem vai dar ordem ao anjo é Deus, não nós. Quando for necessário, Deus dá ordem aos seus anjos. Os anjos ouvem e obedecem à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 9, nos diz assim: e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, o próprio anjo
que estava falando com João, o apóstolo que era discípulo de Jesus, o próprio anjo, João vai se dobrar diante dele, não faças tal, eu sou um conservo teu. Mas ele fala aqui um segredo muito interessante, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Então eles conhecem a palavra de Deus e também guardam a palavra de Deus. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9, Evangelho segundo Lucas 12, versos 8 e 9, nos diz: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então os anjos que estão no trono, né, querubins, serafins, que estão diante do trono de Deus, ouvem a confissão de Jesus. À medida que o crente confessa Jesus como Senhor e Salvador, à medida que o crente se alinha à palavra de Deus e firma o senhorio de Jesus, Jesus confessa esse crente diante do Pai e diante dos anjos. Jesus nos faz conhecer perante os anjos, visto que os anjos não são onipresente, onisciente, onipotente, então eles são informados por Jesus diante do trono e diante de Deus. Aí o próprio Jesus cita então, para que os anjos tenham conhecimento, visto que eles são conservos dos que hão de herdar a salvação, então, na verdade, eles ouvem aí as ordens, ouvem aí a direção. Orar citando a palavra de Deus, quando necessário, Deus envia seu anjo. Jesus Cristo nos apresenta e nós nos tornamos conhecidos nos céus, mas jamais, jamais se ora a qualquer anjo. Você não ora a Gabriel, não ora a Miguel, não ora nenhum principado, nenhuma potestade, você ora a Deus. Pede ao Pai e, quando necessário, na verdade, é o Pai que envia. Então não se ora a anjo e nem ordena a anjo divino que faça qualquer coisa que queiramos. Se pede a Deus. Mateus capítulo 16, verso 19, Mateus 16, 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. O céu dá suporte à nossa autoridade de atar e desatar na terra. O céu dá respaldo a essa nossa autoridade. Mateus 12, 37, Mateus 12, 37, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Justificado significa tornar justo ao inocente, libertar, né? Serás condenado. Condenado significa pronunciar a culpa, pronunciar culpado, receber a justa recompensa por nossas palavras. Então, que palavra tem saído dos seus lábios? Que palavra tem saído da tua boca, né? Somos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Tanto é que, quando o anjo vem trazer a mensagem a Daniel, o anjo mesmo declara: eu vim por causa das tuas palavras. Daniel capítulo 10, versos 11 a 13 nos diz: e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então a gente vê aí que o anjo veio por causa das palavras de Daniel a Deus. Daniel orava a Deus, jejuava a Deus, clamava a Deus, e devido ao que ele pedia a Deus, Deus enviou o anjo para poder fazer entender a revelação, para poder fazer entender a profecia. O anjo não veio por causa do jejum, o anjo não veio por causa da santidade, o anjo não veio
por mérito, o anjo veio por graça, o anjo veio porque Deus outorgou pelo que Daniel falou em oração a Deus. Então, jejum nos torna mais sensíveis para podermos entender as coisas espirituais, mais suscetíveis a poder entender as coisas espirituais. O coração precisa estar sensível, quebrantado, para ouvir aí a direção e a ordem de Deus. Então, na verdade, nós vamos mover os anjos que estão à nossa disposição, não dando ordens a ele, mas pedindo a Deus, orando a Deus, e quando necessário, Deus envia ao nosso favor. Essa parte da matéria, que é onde termina a apostila, na verdade eu quero concluir dizendo que todo período profético intensifica. Vamos relembrar isso, né? Quando Moisés estava para receber a lei, intensificou a visão, a atuação de anjos na terra, não que eles não tivessem atuantes antes, mas que se tornaram visíveis quando Moisés realmente está para acontecer um período, um marco histórico na humanidade, receber a lei da parte de Deus, receber a direção da parte de Deus. Monte Sinai sempre foi um monte muito recheado da presença de anjos, né? Quando Jesus estava para vir à Terra, foi intensificada novamente. Quando a igreja primitiva começa a sua missão, seu ministério, foi intensificado novamente. Quando a igreja está para ser tirada da Terra, vai ser intensificada, a visão vai ser aberta e o ministério, o serviço dos anjos vão ser mais intenso na Terra. Agora a gente vai colocar uma parte que na verdade não está na apostila, é um adendo que nós estamos dando para vocês, que vai falar sobre a queda de Satanás, né? Ou seja, os demônios. Quais seus nomes, atribuições e significados? Ninguém precisa ser perito nisso, ninguém precisa ser expert em demonologia. E para você expulsar o demônio, você não precisa saber o nome, né? Você tem que expulsar na autoridade do nome de Jesus. Mas vale a pena você conhecer o básico, uma coisa aí simples para você poder ter aí, para você entender. Nós vamos entrar numa parte que também faz parte da doutrina da angeologia. A doutrina da angeologia, ou angelologia, é a mesma coisa, é a doutrina que explica o ministério dos anjos. Agora, dentro de anjos, nós temos aí anjos que preservaram seu principado e anjos caídos, anjos que mantiveram a sua posição e anjos que se rebelaram junto com Lúcifer. Eles eram anjos, eles eram querubins, Lúcifer era querubim protetor ungido, e quando ele se rebelou e intentou no seu coração colocar o seu trono acima do trono de Deus, Deus fez uma reunião, que não temos detalhes, muitos detalhes dessa reunião, a gente vai reler o texto agora, mas você vai entender que 1/3 dos anjos caíram com Lúcifer. 1/3 dos anjos, que em Apocalipse é descrito como 1/3 das estrelas. Sua cauda arrastou, arrebanhou 1/3 das estrelas. Então nós vamos entrar nessa parte de demônios, que são anjos caídos, são anjos malignos, e tem muita coisa dentro dessa área que nós não vamos trabalhar, não vamos entrar em detalhes, né? Porque é mais demonologia. Embora os anjos caídos sejam os demônios, fazem parte da mesma doutrina dos anjos. Angeologia, o estudo de anjos, ao qual também compreende aí caídos ou não. A origem do diabo, então. Deus não criou o diabo, né? Nós temos que entender, até o próprio termo Lúcifer não existe na Bíblia, na revista e corrigida. Nós vamos falar sobre isso agora. Nome é muito importante, porque para o povo hebreu o nome é o ser e o ser é o nome. E o nome trazem significados, os nomes trazem características. Nós temos diversos nomes de Satanás na Bíblia que vão demonstrar quem ele é, o caráter de Satanás como anjo caído. Todos os nomes que nós vamos ver acerca do diabo são sempre nomes que estão registrados no texto bíblico, nomes que a Bíblia apresenta. Só o caso de Lúcifer, no caso, que foi um título dado a ele, que só vai aparecer na tradução Vulgata, na tradução da Bíblia da Septuaginta, né? Então, o que acontece? Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o anjo de luz apareceu o termo Lúcifer.
tá? Quando ela foi traduzida para Vulgata, para o latim, apareceu o termo Lúcifer. Lúcifer era a antiga estrela da manhã. Hoje Jesus é a verdadeira estrela da manhã, mas Lúcifer era a antiga estrela da manhã. Era um dos mais respeitados e reconhecido entre os anjos, um ser criado por Deus. Ele assumiu uma posição de governo e de destaque nesse planeta Terra antes de ser o Éden adâmico, milênios de anos, centenas de anos atrás, havia o Éden luciferiano, onde ele assumia a posição de governo e de destaque. Ele era um querubim ungido de Deus, referido por Ezequiel e referido por Isaías, o mais grandioso ser que Deus tinha criado, um ser que tinha força, que tinha sabedoria, que tinha beleza, que tinha glória e tinha autoridade. Isaías o descreve como filho da alva. Nós vamos observar alguns nomes dele agora para você poder entender um pouquinho aí acerca desse assunto. Apocalipse capítulo 12, versos 9 e 10, Apocalipse 12, 9 e 10, aonde está falando a batalha da mulher e do dragão, no verso 9 diz: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite." Aqui nesse texto, João nos traz diversos nomes de Satanás que nós precisamos ter aí uma atenção específica. Quando o texto diz grande dragão, a palavra dragão é um título apocalíptico para Satanás. O nome no hebraico é Tamim, Tamim com 2 M's aí no meio, Tamim. Tamim, que significa grande monstro, ou também pode ser traduzido como um monstro marinho, né? Um ser marinho que vem das águas. Pode ser também uma fera destruidora. Então, aqui você vê o caráter de monstro neste ser. Satanás é um monstro destruidor. O caráter dele, que é bem apresentado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em João 10, 10, ao qual vai nos dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Agora, Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, é aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Antiga serpente por quê? Porque ele foi apresentado no Jardim do Éden quando possuiu o corpo da serpente, uma das alimárias mais astutas da época que Deus tinha criado. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não é a serpente em si que está dizendo, mas o demônio, o diabo, Satanás, que estava dentro dessa serpente, a primeira incorporação, a primeira sessão espírita aqui, a primeira possessão maligna da história. Por quê? Porque quando ele foi lançado dos céus, ele perdeu seu corpo. E como ele perdeu seu corpo, ele precisava de um corpo para agir, e ele entrou no corpo da serpente. Então, a primeira possessão maligna da história, que ele estava procurando um ser onde ele pudesse se manifestar e se apossar do corpo, porque ele não poderia se apresentar para Adão na forma como ele era realmente, desfigurado, né? Sem o corpo. A palavra serpente está ligada à astúcia. E depois disso, então, a serpente ficou ligada a Satanás. Tanto é que Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há
em Cristo. Então, serpente é sinônimo de astúcia, serpente é sinônimo de maldade, malignidade, né? Assim, nós temos que estar espertos para não fugirmos da simplicidade do Evangelho. Não podemos nos deixar levar de modo que venhamos perder a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho, né? Às vezes corremos atrás de tantas coisas que é pura astúcia para fugir da simplicidade do Evangelho. Não, cuidado para não fugir aí dessa simplicidade. Bom, diabo tem a sua origem no grego diabolos. Diabolos é o nome mais comum dado a Satanás, que significa no original caluniador, acusador. Aliás, essa é a função mais comum desse ser, acusar os que hão de herdar a vida eterna, né? Acusar os filhos de Deus. Jó capítulo 1, verso 9 a 11, a gente vê o diálogo desse demônio, desse diabo com Deus, e 1:9 ele diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Você acha que ele te serve, te adora, teme ao Senhor de graça? Porventura não cercastes tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Satanás estava... Como que eu posso dizer? Houve uma aposta aí acerca da vida de Jó, né? Então ele faz um pedido, ele estava desafiando Deus, porque ele dizia que Jó só servia por interesse. Então o diabo é o acusador, o diabo é o caluniador. Satanás é um nome atribuído a ele depois de Lúcifer ter caído, depois da queda. Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz. Deus criou Lúcifer, que quando caiu, quando perdeu seu principado, se tornou Satanás. O próprio Deus deu esse nome a ele porque significa adversário, ou aquele que trabalha contra, aquele que luta contra. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O próprio livro do profeta Zacarias, capítulo 3, de 1 a 7, Zacarias, capítulo 3, de 1 a 7, vai nos dizer assim: A quarta visão, o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, não tem nada a ver com Josué conquistador, sucessor de Moisés, esse Josué aqui é sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas, e a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também julgarás os meus átrios, e te darei entre os que estão aqui. Então vemos claramente aqui Josué, o sacerdote dessa época, na verdade, no tempo de Zacarias, acusando, Josué sendo acusado pelo inimigo, sendo acusado por Satanás, e o diabo se levanta para se lhe opor, ele se levanta como adversário. Satanás é o inimigo. Outro nome dele é
perseguidor. Perseguidor dos santos e perseguidor dos filhos de Deus. Outro nome dele é acusador, como nós já falamos, né? Então, diabo, Satanás, perseguidor, acusador, ou pelo próprio Jesus foi dado o nome dele como Belzebu. Veja só, Mateus capítulo 12, a partir do verso 22, o texto nos diz assim: a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão admirava e dizia: mas não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, o príncipe dos demônios, por quem os expulsa então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Então, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, o próprio Jesus está mostrando aqui justamente essa questão de como essa situação acontece, como que realmente a batalha espiritual, o próprio Senhor Jesus Cristo está apresentando, ele não pode estar dividido em si mesmo, né? Belzebu é príncipe dos demônios e Jesus não usaria jamais aí o príncipe demônio para expulsar demônio, e o demônio também não faria de maneira a dividir o seu próprio reino. Então, Jesus veio para amarrar o valente, porque hoje nós entendemos que a igreja entra e saqueia o inferno. Agora, temos que ter o entendimento que o reino espiritual é algo extremamente organizado. Extremamente organizado. Não está dividido. O reino espiritual ele está submisso a leis e autoridades, né? Os demônios já tomaram a sua decisão em seguir Lúcifer. Então eles já foram julgados e para eles não tem mais arrependimento. Mas tem uma hierarquia, principados, poderes, como nós vimos na matéria. Mas a origem da palavra Belzebu é Baal-Zebub. Baal-Zebub era a entidade que era deus de Ecrom. Era um dos nomes que os israelitas usavam para Baal, Baal-Zebu, lembrando que Baal significava o príncipe, o chefe dos demônios, né? Ou ainda o deus das moscas, porque faziam as oferendas e as moscas vinham e comiam, e estava sempre cheio de moscas, então era conhecido como deus das moscas. Mas também no Egito, você vê que uma das pragas foi a praga das moscas, porque eles idolatravam ali a mosca, né? Tudo aquilo que virou praga era um dos deuses do Egito que estava sendo julgado. E esse Baal vinha lá dos antepassados, era um deus das moscas que era adorado na época de Elias, né? Vamos lá para segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Segundo Reis 1, de 1 a 6. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu a Casias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Vemos aqui o rei Acasias, que foi o sucessor do rei Acabe, filho do rei Acabe com Jezabel, e vai pedir para ir consultar a entidade demoníaca, a entidade pagã de Ecrom, que é o deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor então disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para ires consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhe disse: que há que voltastes?
E eles lhes disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, o deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele consultou aí essa entidade pagã, consultou aí esse demônio, Baal-zebub, príncipe dos demônios, ele pediu para consultar, né? Mas os homens nem conseguiram chegar lá. Deus avisou Elias antes por intermédio de um anjo, Elias interrompeu essa caravana que ia para Ecrom no caminho. Verso 16, e disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes não descerás, certamente morrerás. Ecrom era uma cidade dos filisteus, e os filisteus tinham 5 principais cidades. Ecrom era uma delas. E esse Baal-zebub, que foi se tornando Beelzebub, por tanto falarem e repetir esse nome, os israelitas foram adaptando este nome. No tempo de Cristo, na terra, você vê aí sendo citado como Beelzebub, o deus das moscas, que é o príncipe dos demônios. Agora, se pararmos para pensar, não houve fogo naquele altar? 850 profetas que estavam se retalhando, se navalhando, e havia sacrifício de sangue, estava cheio de demônios, entidades, príncipes, hostes espirituais da maldade, todos presentes ali. E de repente nós vemos que no altar pagão, no altar maligno, não desceu fogo nenhum. Por que não desceu? Porque Deus não permitiu. Deus não quis, Deus não deixou o diabo fazer sinais ou imitar sinais aqui, porque eles estavam acostumados a fazer sinais de ilusão, sinais ilusionistas, eles estavam acostumados. Tanto é que eles aceitaram prontamente o desafio de Elias, quando ele propôs: o Deus que responder por fogo, esse será o Deus verdadeiro. Isso é fácil, isso a gente está acostumado a fazer. Então o maior milagre foi quando um homem de Deus se posiciona, Deus paralisa o inferno. O inferno não pôde fazer sinais de ilusão, a ponto de eles se retalharem com lancetas, com navalhas, derramarem o próprio sangue, e não teve resposta nenhuma, mesmo os homens dando sacrifício de sangue, porque o poder do Altíssimo deteve a ação de Satanás. Os judeus, pela tradição, tinham a técnica de exorcismo, eles eram peritos nisso, né? Você vai ver aí alguns tipos de exorcistas, tanto é que nós vemos aí a situação de Saul, e eles pegaram Davi como se fosse um tipo de exorcista, porque eles declaram: achamos um rapaz que acalma os espíritos do rei quando toca. E, pela tradição, eles, na verdade, começaram a exorcizar. E a gente vê aí essa questão de exorcismo acontecendo aí até na época de Jesus, pelos filhos de servas, né, que expulsava o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio assenhorou de 2 deles, deu uma surra, deixou eles nu e falou: olha, bem sei quem é Paulo e conhecemos Jesus, mas e vocês quem são? Então a gente vê que os seguidores aí de Satanás não são conhecidos nem pelos seus demônios, né? Outros nomes que podem aparecer para Satanás é príncipe dos demônios, pai das trevas, pai da mentira, sofrimento, escuridão, Belial. Quando o termo bíblico diz Belial ou filhos de Belial, Belial significa um maligno, ou ainda significa sem nenhum valor. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 15, vai nos dizer: e que concórdia há entre Cristo e Belial, Cristo e o maligno? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, algumas versões traz Belial, outras versões traz o maligno, que na verdade significa algo sem valor algum, né?
mas mostra o caráter mau, maligno de Satanás. Um outro nome que a Bíblia dá a ele é o Deus deste século. O Deus deste século. O próprio Paulo vai falar sobre isso, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como Deus desse século, ele tem a função de cegar o entendimento do povo. E realmente, quem é idólatra se torna como aquilo que ele idolatra. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpa. Está lendo o texto bíblico, não farás para ti imagem de escultura, e faz uma imagem de escultura. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dessa pessoa, como algo muito forte que cega o entendimento das pessoas através de tradição, através de religiosidade, através de padrões, usos e costumes. Esse termo está envolvido para cegar o entendimento, para que as pessoas não entendam a verdade, não enxerguem a necessidade de se arrepender, de se converter e de confessar Jesus como Senhor. E como Deus deste século, ele tem ministros. Paulo também vai falar disso em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, 13 a 15. 11, 13 nos diz: pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então você vê aqui, ele se transfigura em anjo de luz e tem seus ministros se transfiguram em ministro da justiça. Por outro lado, ele tem também seus sacrifícios. 1 Coríntios capítulo 10, verso 19 a 21, nos diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem participa da idolatria participa da mesa dos demônios. Quem participa do que foi consagrado à idolatria participa da mesa de demônios. Isso é muito sério, muito sério. O que tem de cristão participando aí de festas pagãs, de festas de idolatria, festas aí de entidades, festas aí do centro, ou mesmo quermesse, ou mesmo festa da Querupita, ou mesmo festa de São João, são festas da idolatria, são festas de demônios. Por quê? São oferendas que foram ofertadas a demônios e são a ídolos, a imagens, mas quem está recebendo são demônios. Então, toda oferta a ídolos, quem recebe é um demônio, é um espírito maligno. Quando se oferta a um ídolo, não é ele que recebe, os mortos não voltam. Se ele não recebe, quem está recebendo? Os demônios. Participar da mesa da idolatria, então, está se participando da mesa dos demônios. E quem recebe isso, na verdade, está dando acesso ao demônio, está se tornando associado ao demônio. Abriu uma brecha, tem uma legalidade. Por isso, você tem que tomar cuidado aí com o que você come, com o que você bebe, com o que você participa, com o que você comunga, para que você não tenha legalidade, brecha aí para Satanás poder entrar e fazer um estrago na sua vida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, 4:1 de primeira carta, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os quais conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Cuidado, nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E eles têm também sinagogas. Apocalipse capítulo 2, verso 9, 2:9 vai nos dizer: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O diabo não cria nada, tudo que ele faz ele copia. Então ele criou também uma sinagoga chamada Sinagoga de Satanás, que é dentro desse sistema desse mundo que tem corrompido e contaminado todas as coisas. Agora, nós temos que entender que é diferente de príncipe deste mundo para o Deus deste mundo, que aí já é mais no sentido social, da sociedade, da política, né? Veja só, João capítulo 12, Evangelho de João 12, verso 31 e 32, João 12, 31, vai nos dizer assim: Jesus mesmo dizendo: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então você vê aqui, Jesus diz que vai expulsar o príncipe deste mundo. Já foi expulso? Ainda não, né? Mundo aqui pode ser substituído por sistema, o príncipe do sistema que governa esse mundo. Nós não temos como converter o sistema desse mundo. É como se a palavra de Deus dissesse: o mundo jaz no maligno. É como se ela dissesse: o sistema desse mundo jaz no maligno. O que nós podemos fazer é estabelecer o reino de Deus e implantar o reino de Deus aonde a gente chega. Estabelecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a forma de Deus agir nessa terra. Então, 1 João capítulo 5, verso 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Outros nomes aí de Satanás você pode ver como Abaddon, Apolion, enganador, fonte de todo mal, homicida desde o princípio, o maioral dos demônios, o príncipe das potestades do ar, sagaz, astuto, sedutor de todo mundo, tentador dos santos, autor da apostasia, aquele que se transforma em anjo de luz. O diabo é comparado por diversas vezes como ave de rapina, como um passarinheiro, como semeador de joio, como um lobo, como a serpente, como um leão que ruge e comparado a um dragão. Todas essas palavras da Bíblia são para ser pensadas, analisadas, porque quando você vê o comportamento e a ação do lobo, você entende qual o comportamento e a ação de Satanás. Quando você vê o comportamento e a ação de uma serpente, você vê a traição, a ação de Satanás. Nada na Bíblia está por acaso. No princípio criou Deus os céus dos céus, todas as hostes celestiais. O Lúcifer foi criado, ele é uma criatura. Ele não é autoexistente, ele não é eterno em questão de eternidade passada. Então, na verdade, nós temos que observar que tantos escritores da Bíblia, até Neemias, né, vão falar sobre isso. No princípio, Deus criou os céus dos céus. O nome do anjo, que também antigamente era estrela da manhã, estrela da alva, é Lúcifer, que é uma palavra que vem do latim, que significa anjo de luz, angelos de luz, né? Que vem da luz, que vem de alvo. No latim, era onde estava estrela da manhã, vai estar como Lúcifer, que dá a ideia de luz, estrela brilhante. Essa é a Vulgata.
a Vulgata, não a Septuaginta, mas a Vulgata, Vulgata que é do latim. Este anjo era assim, estrela da alva, estrela da manhã, reléu, reluzente, né, luminoso, luz, alvo, mas ele caiu e se tornou trevas, ele caiu e perdeu a luz. Como eu digo, foi o primeiro Icabode, foi a primeira situação em que a glória se foi de um ser que Deus criou. Mas no Apocalipse vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro leão da tribo de Judá, é a verdadeira estrela da manhã. Ele é o nosso culto, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa adoração, Ele é o merecedor de todas as coisas. Nossa aula hoje termina aqui e amanhã a gente continua aprendendo um pouquinho mais aí desses anjos caídos. Pai de amor e Deus bendito, é a Tua palavra viva e eficaz. Dá-nos discernimento, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua direção, a Tua revelação. Abre a porta da palavra e dá-nos entendimento na Tua verdade, ó Pai. Guarda cada aluno, a cada família, guarda cada pastor, a cada ministério, renova as forças e as esperanças dos Teus filhos para a Tua honra e Tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado da sua companhia, persevera firme e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.